Você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. A palavra hipocrisia deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que eles representavam numa peça. Ou seja, hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Hipócrita é a pessoa que representa e que finge comportamentos. Bom dia, bom dia. Bem-vindo ao Start Espiritual. Este momento para ativar e fortalecer a nossa conexão com o Criador. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário. Tudo isso ajuda a fortalecer este canal. Nós estamos caminhando na leitura do Novo Testamento e hoje eu vou ler Mateus capítulo 3, dos versos 7 ao 10. Diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista convidava as pessoas ao arrependimento e batizava os arrependidos nas águas do Rio Jordão. Esse batismo era uma demonstração pública de um compromisso, de uma nova vida de comunhão com Deus. Então o texto bíblico vai nos dizer que vinham também até João, também para o batismo, os fariseus e os saduceus, que eram dois grandes grupos religiosos, também com conotação política. Estes religiosos, normalmente, eles se achavam superiores, se achavam melhores do que os outros homens. João Batista, certamente direcionado por Deus, sabia que aqueles religiosos estavam ali não pelo reconhecimento de uma necessidade de arrependimento, mas por outros motivos que os mantinham longe de Deus. Ou seja, eles estavam agindo com hipocrisia, falsidade. Por isso João Batista é duro com eles. João os chama de raça de víboras. E ao fazer isso, certamente João fez muitos inimigos. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o verso 8. João diz: produzir frutos dignos de arrependimento. João estava chamando aqueles homens a fazerem algo que vai muito além de passar pelo batismo nas águas, que vai muito além do que frequentar a sinagoga, muito mais do que cumprir os rituais, ou apenas falar discursos bonitos que demonstram a fé. O convite era para uma mudança de comportamento. Produzir fruto de arrependimento fala da necessidade de fazer algo que realmente demonstre que eles se arrependeram de seus pecados e começaram a viver uma nova e diferente vida, já não mais dominada pelo erro, pelo engano, pelo pecado. Entenda, Deus vê muito além de nossas palavras, de nossa aparência, de nossas atividades religiosas. Deus examina se a nossa conduta é coerente com aquilo que nós dizemos. Deus julga as nossas palavras pelas ações que as acompanham.
Este é o ensino de hoje. Nossas palavras devem ser seguidas de um comportamento que agrada a Deus. Não basta ir ao templo, assistir aos cultos, às missas, às cerimônias. É necessário viver no dia a dia, em todos os lugares, uma vida que demonstre um verdadeiro arrependimento pelos erros e o desejo de agradar a Deus. João, cheio de autoridade, diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ninguém pense que apenas a aparência religiosa o livrará do juízo de Deus. Nossas palavras devem ser seguidas de um comportamento agradável aos olhos daquele que tudo vê, aos olhos de Deus. Faça hoje uma oração, peça direção ao soberano, para que não apenas as suas palavras ou a sua aparência, mas que os seus comportamentos produzam frutos dignos de arrependimento. Deseje viver uma vida que principalmente agrade a Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, que pode ver o nosso interior. Este foi o nosso Start Espiritual de hoje. Compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas e vamos avançar na construção de uma vida relevante. Que o bom Deus abençoe o nosso dia.